Calor e processos de trocas de calor. O que é calor? O calor é a energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. Quando não há diferença de temperatura entre dois corpos, não existe calor. A imagem mostra a passagem de calor de um corpo com temperatura T para outro corpo de temperatura menor, correspondente a T1. Quando as temperaturas dos corpos igualarem-se, dizemos que o equilíbrio térmico foi atingido, e nesse momento, como não haverá diferença de temperatura, o calor deixará de fluir. Existem alguns pontos importantes a respeito do calor. Um deles é o calórico. Até o início do século XIX, acreditava-se que o calor estava relacionado com a presença de um fluido invisível e sem peso, denominado de calórico. Quanto maior a temperatura de um corpo, maior seria a quantidade dessa substância em seu interior. A partir das observações feitas por Benjamin Thompson, conhecido como Conde de Rumford, experimentos foram realizados para comprovar a ideia de que calor é a energia. O experimento com maior destaque nessa comprovação pertence a Prescott-Joule. Unidade de medida. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, mais conhecido como SI, a unidade de medida para calor é Joule, mas a unidade de caloria também é muito utilizada. Quais são as fontes de calor? Todo elemento capaz de produzir aumento de temperatura em outro corpo é uma fonte de calor. Como exemplo, podemos citar a chama de um fogão, forno, lareira, entre outros. Existem dois tipos de calor. Quando se fornece uma quantidade de calor capaz apenas de gerar variação de temperatura em um corpo, essa quantidade de energia é chamada de calor sensível. Quando a quantidade de calor transmitida gera mudança de estado físico, ela é denominada de calor latente. Um exemplo de calor sensível é quando colocamos uma panela em cima da chama de um fogão. Seu estado físico não vai ser alterado, somente sua temperatura. Para um exemplo de calor latente, suponhamos que colocássemos água dentro da panela que está sobre a chama de um fogão. Quando essa quantidade de água atingir 100 graus, seu estado físico vai ser alterado de líquido para gasoso. A transmissão ou a propagação de calor ocorrem de três maneiras possíveis. Uma delas é a condução térmica. A energia calorífica é transmitida por meio de corpos sólidos que aquecem, seja pelo calor do fogo ou pelo contato com outro mais quente. Assim, quando aquecemos um corpo sólido, a energia cinética aumenta e, consequentemente, a agitação das moléculas. As caixas de isopor e os recipientes de plástico são utilizados para conservar a temperatura dos alimentos. Como são isolantes térmicos, esses materiais evitam as trocas de calor entre o alimento e o meio externo, e a temperatura mantém-se constante por muito mais tempo. As latinhas de metal utilizadas para armazenar bebidas resfriam muito mais rápido do que as garrafas de vidro ou de plástico. Isso ocorre porque o metal é um bom condutor térmico e permite a saída do calor do líquido no interior da lata mais rapidamente. Nos dias frios, usamos roupas feitas de lã, porque esta atua como um isolante térmico, evitando que o nosso corpo perca calor para o ambiente. Outra forma de transmissão de calor é a convecção térmica. Esse tipo de transmissão de calor ocorre em substâncias que estejam no estado líquido ou gasoso. Criam-se correntes circulares, chamadas de correntes de convecção, as quais são determinadas pela diferença de densidade entre o fluido mais quente e o mais frio. Um exemplo de convecção térmica é quando aquecemos uma panela no fogão. Esse processo cria as correntes de convecção, onde a água que está mais próxima do fogo torna-se menos densa e sobe, enquanto a que está mais fria torna-se densa e desce. Outro exemplo de convecção térmica dos líquidos acontece nos radiadores dos carros. Assim, a água quente do motor é menos densa e por isso tende a subir para o radiador, onde esfriará novamente. Outra forma de transmissão de calor é a irradiação térmica. Por meio das ondas eletromagnéticas ou ondas de calor de um corpo, ocorre a transferência de energia térmica. Nesse caso, as partículas elétricas de um objeto aumentam, da mesma forma que sua energia cinética. Aquecimento dos alimentos no micro-ondas, irradiação de lâmpadas e se aquecer numa lareira são exemplos de irradiações térmicas. Ainda como exemplo de irradiação térmica, podemos citar o efeito estufa, que é um fenômeno natural que modifica a temperatura terrestre. Isso ocorre devido à grande quantidade de irradiação solar que o planeta recebe. Assim, a Terra é aquecida,
Mas devido ao excesso de gases poluentes na atmosfera, a reflexão é bloqueada, impedindo que o calor saia. Dessa maneira, parte da irradiação infravermelha irradiada é enviada novamente à Terra, o que causa o aumento do aquecimento global.